gravação. Apresentar. Só confirmar que tá aparecendo. Dá pra botar, tipo, na janela também. Você sabe se você E? botando em tela cheia, tipo, ele tá espelhando, será? Porque vai que nós faz, tipo, tá fazendo isso aí no final nós vê ele não tá. Ah, tá. Tá. Tá, adubação, nitrogênio, formas de nitrogênio, ganhos de nitrogênio, ciclo, recomendação da adubação e o tipo de fertilizante, tá? Mano, É que no caso vai destrinchar todos esses ciclos, né? Tipo, isso daí é o resumo, tipo, de tudo, tá ligado? é. Tipo, ó, no caso, ali em cima, tá falando os jeitos que tipo, ocorre a fixação do nitrogênio no solo, que aí no caso pode ter três jeitos, pelo que tá ali. No caso, fixação natural, então, tipo, através da incidência de raios. Outra coisa é, tipo, através das fezes da vaca também, tipo, no caso. No caso, tá, o que foi assimilado pela planta, a vaca come e caga, né? E aí Exatamente. ela vai E, voltar pro e, solo o nitrogênio. e diretamente, tipo, o nitrogênio pela decomposição das plantas. E fixação industrial. No caso, tipo, como que acontece fixação industrial? Ah, o processo lá de Haber-Bosch, acho que ele fala isso aí mais pra frente. É aquele processo industrial que eles pegam a ureia, o N2 lá e joga energia lá pra quebrar a ligação e fazer ureia. Pode pá. Tá, no caso tá tipo, é todo o ciclo, mas ele vai desenvolver isso em cada parte, então acho que não precisa focar muito aí. Aí, ó. No caso, o que é importante a gente saber é que a planta ela só vai absorver nitrogênio, tipo, não é em todas as formas que ela consegue absorver, então a precisa Uhum. estar na forma certa. Precisa estar, tipo, mineral, N mineral, né? Sim, sim. Porque a planta não consegue absorver Ela o não N. absorve na forma orgânica. Só na forma sem carbono. Sim, aí no caso é NH4 Sim. de amônio e nitrato, só. Sim. E aí, no caso, quem vai ser responsável pelo fornecimento que a gente vai ver dessas formas é os micro-organismos, através da mineralização. Então, tipo, no caso, se pegar Sim. o que a vaca cagou, o nitrogênio que tiver na bosta da vaca ou na palhada da planta que, tipo, se decompôs, esse nitrogênio ele vai estar ligado com carbonos, né? Sim. E aí, no caso, os micro-organismos vão ser responsáveis por quebrar, tipo, as ligações de N com carbono e aí soltar e ficar assim. Até porque, tipo, a energia que os micro-organismos vão usar para a síntese de proteína deles vai ser uma energia que ela vai ser proveniente da quebra dessas ligações, certo? No caso, a gente tem aqui algumas, tipo, tem algumas ligações de carbono aqui embaixo, né? É, no caso, isso aí seria a constituição de uma proteína, que daí já é o exemplo ali de utilização do nitrogênio. Sim, Ele vai ser utilizado para constituir proteínas, e aí as proteínas são formadas por aminoácidos, no caso, o nitrogênio vai estar na grupamina, estrutura do aminoácido, no caso, no grupo amina dos aminoácidos. É, na molécula de clorofila, que é a principal molécula, acho que da planta, talvez, essa daqui, ó, sim. na parte estrutural interna da clorofila, nas enzimas, porque as enzimas são proteínas, e nos hormônios. Mas no caso, tipo, ele tá indo da parte, da menor parte até a maior parte. Tipo assim, aqui ali no começo do exemplo, ele mostrou como funciona o nitrogênio dentro do grupo amino, dentro do aminoácido, no caso, né? Tipo, dentro do grupo amino, que é o constituinte do, do aminoácido. No caso, sem o radical e sem o carboxil, certo? Sim. E aí, no caso, mostrando como que vai estar incluso, tipo, nas maiores moléculas. E aí, no caso, que vai acontecer a quebra desse nitrogênio. Então, aí constitui essas proteínas aí, no caso, acho que todas, né? Toda proteína vai ser, Acho que tudo proteína tem nitrogênio. sim. Integrantes dos aminoácidos, que vai estar dentro da proteína também, molécula de clorofila, enzima e hormônio. No caso, como é que o N vai agir, tipo, numa enzima assim, só pra lembrar?
A enzima ela é feita de. Ela é uma Proteína, proteína, né? né? É uma proteína. A enzima ela é uma proteína. De hormônio. Ah, deve ter alguma parte estrutural no hormônio ali que tem nitrogênio ali. Eu não sei exatamente. A próxima. Mas é muito mais fisiológico do que. Aí nesse slide, tipo, ele vai focar nos, nas consequências da deficiência, tipo, de nitrogênio na planta. Dá pra gente fazer um link pra gente lembrar disso daí? Tipo, em quais moléculas a proteína, tipo, o N estava incluso. No caso, na proteína, na clorofila. Então, provavelmente a deficiência de N vai ser atrelada a esses fatores. Então, por que que a capacidade fotossintética vai diminuir com a deficiência de N? Porque ele Vai está ter menos presente. clorofila. Exatamente. E aí a clorofila é responsável pela conversão de fotoassimilados em biomassa. Uhum. No caso, crescimento retardado, porque eu acho que o que está atrelado a crescimento também é tipo, a fotossíntese, certo? Uhum. E no caso, reprodução também. Não sei por que que na reprodução. Ah, mas aqui a reprodução vai ser. Tipo, mano. Tudo vai precisar de nitrogênio, tá ligado? Então meio que tudo vai ser prejudicado a partir do momento que tá faltando nitrogênio, né? Porque vai sair Sim, todos os constituintes da planta, sim. praticamente. Em relação aos sintomas visuais, que é o que a gente consegue ver, não é mais porque todos esses sintomas que a gente foi, tipo, viu agora são meio que fisiológicos. Eles não são, tipo, apresentados no fenótipo, basicamente. Tá ligado? Se a capacidade Sim, fotossintética diminui, você não tá conseguindo visualizar. No caso, sim. você vai visualizar Você vai posteriormente. visualizar depois só, Sim. mas de primeiro momento não. E aí os sintomas que a gente vê são a clorose, que é quando tem uma menor quantidade de clorofila, que é ela que dá a cor verde. Clorose seria tipo o amarelamento das folhas. Uhum. E o pouco desenvolvimento da planta justamente porque não tem Fotossíntese. fotossíntese e não vai ter assimilação de carbono. Aqui umas imagens, né? Como ele é um, eu não sei se ele vai falar isso aqui depois, não falou. Mas o nitrogênio ele é bastante móvel na planta, então tipo a deficiência começa de baixo para cima, né? Porque sempre vai translocar de baixo para cima na planta. É isso Então aí. os sintomas é nas folhas velhas de deficiência. Tá, e em relação a, tipo, ali tem, no caso aqui, Que é em relação a, tipo, a parte produtiva, né? No caso, eu não tô vendo aqui muito eu bem. acredito que é isso aí tipo é a panícula de um sorgo, parece. Então, porque, Tá ligado? exemplo, se for, por exemplo, se a gente botar deficiência de nitrogênio na soja, basicamente, na parte reprodutiva, os grãos que vão tipo, ser gerados, eles basicamente são compostos, tipo, o grão em si é proteína, né? E no caso, se tem pouco nitrogênio, vai ter dificuldade na formação de grão, que é proteína. Por isso que vai ter, tipo, acho que uma deficiência visual, tipo, a quantidade de grãos e tamanho também, Com certeza. diretamente. Se a semente ela não tem reserva, estrutura bem formada, não vai ter viabilidade futuramente. Uhum. Distribuição, magma, atmosfera e solo, isso aqui ele vai mostrar a porcentagem, mas eu já digo que a maioria é no magma, porque eu prestei atenção nessa parte da aula, Tá, mas distribuição, tipo, no. no planeta Terra. Tá. Ó, falei, 98% é no magma, mas eu acho que o magma foda-se, porque ninguém vai furar até chegar no magma, Terra. O que Uhum. importa pra gente é a atmosfera e solo, Que no caso a maior grande maioria é na atmosfera. por causa do N atmosférico, né? O N2, que é simplesmente 78% do ar que a gente respira. No solo é o resto, que é o 0,1, que está na forma de matéria orgânica, nitrato e amônio. Porque a amônia ela volatiliza, tá ligado? Uhum. E daí, se não tá na forma de amônia, vai estar nas formas reduzidas lá, que vai ser o N2 e o N2O, que vai voltar de gases para a atmosfera de Amônia novo. e amônio, tipo, também, né? Que é o que vai ser absorvido pela planta. Que é o amônio. Eu não lembro É, muito mas bem a é que diferença do NO. ele vai explicar ali, mas o amônio, ele é absorvível pela planta e como ele tem aquela carguinha positiva, ele se liga, ele se retém no solo, tá ligado? Sim. E o NH3, ele volatiliza porque ele vira um gás, que é amoniá. Por, E o NO3, ele não tem nenhuma afinidade com o solo, então ele desce na forma de fluxo de massa, ele vai ser lixiviado tá, pela por chuva. isso que aqui nesse, tipo, nessa tabela não vai ter o NH3. Porque ele tá já vai estar incluso aqui volatilizado. dentro aqui, Sim. do ar. Aqui ele mostra o N2 que é a maioria, mas ele volatiliza e vai pro ar.
E aí a distribuição do nitrogênio no solo, né? Que aqui era no planeta e aqui vai ser no solo. Que é o principal que a gente estudou. É, aqui vai ser a maioria vai estar no N orgânico também, de novo, quer ver? Aí, ó. N orgânico, 95 a 98%, tá? Beleza. Agora N nítrico e N amoniacal, são as duas formas, ou seja, nitrato ou amônio. No solo seco, você tem nitrato mais do que amônio, porque o processo no solo seco, ele vai ser de oxidação, desgraça. Ele vai ser do ponto que ele sai de ureia, né, no caso, se você está aplicando uma ureia, ou orgânico, ele vai sair na forma de nitrato, de amônia, e aí vai ser convertido a amonio, e aí ele vai ser convertido a nitrato, certo? E aí o nitrato no solo seco ele fica ali ainda. Só que no solo alagado ele desnitrifica, tá ligado? Por causa do ambiente anaeróbio. Entendeu? Então ele deixa de ser nitrato e passa a ser N2O, NO e N2, que é a desnitrificação. Aqui, confuso. Pera lá. Tipo, ó, foda-se o N orgânico, né? Que vai ser igual em tudo. Porque ele não vai depender de porra de respiração aeróbica e anaeróbica. Ele vai estar lá. Se vai cagar, foda-se, tá alagado, se não tava, ele vai estar no solo. Sim, com certeza. Tem uma coisa, tipo, palhada decomposta. Se tiver lá, vai estar e foda-se. Uhum. No caso, qual que é o, tipo... Porque no caso do nitrato, não vai ter no alagado. Por quê? Por que não vai ter no alagado? Porque no alagado não vai ter oxigênio. Sim. Se não tem oxigênio, não vai ter a ação. Dos aeróbios. Vai ter respiração anaeróbia, onde o aceptor final vai deixar de ser oxigênio, porque não tem mais, e vai passar a ser o nitrato, ou nitrito. Por isso que vai usar tudo. Sim, Por isso que não vai ter. sim. Beleza, tá, entendi. E aí, o que não for, esse diabo não for no forma do NO3, ele vai deixa, tipo, porque no seco ele passa de NH4 para NO3. No alagado ele não vai nem passar de NH4 para NO3, porque esse de NH4 para NO3 é um processo aeróbio. Entendeu? Então ele vai continuar na forma de NH4 e como ele não desce muito por fluxo de massa porque ele fica retido, ele vai ser a forma mineral presente. Tá ligado? É isso. Por isso que. Pera, deixa eu pensar agora. Por isso que vai sobrar mais o NH4, porque ele não vai ser usado como aceptor no alagado. Porque, no caso, ele não vai passar a ser NO3. Uhum. Então, por ele vai ter mais. Sim. E ele vai ter pouco no seco, porque ele vai ser utilizado como. Não é aceptor, mas ele vai ser utilizado para fazer, no caso, o NO3. Uhum. Pelas bactérias que vão utilizar oxigênio como aceptor final. Sim, no caso acho que seria daí um processo de litotrofia. Tá, mas tipo assim, tá certo, né? Porque como ele vai ser transformado em NO3, não vai sobrar. Não vai sobrar NH4, que é a Exatamente. tendência dele. Sim, que no caso é amoniô. Uhum. Tá, entendi. Entendi essa relação. Mas depois ele vai tipo, especificar mais, né, no caso. Eu acho. Sim. É o que a gente tá falando, ó, tipo, as formas que o N vai ser fixado no solo. No caso aqui tem adição de N à atmosfera através de cargas elétricas. Que é quase nada. 5 kg por ano por hectare é tipo. É nada. Cultura lá, a gente faz recomendação para de 80, 100 kg. 5 kg não dá 10%, não dá 5%. Sim, no caso tem que saber que é tipo muita pouca coisa. Só que é importante saber que dá pra fixar dessa forma, né? Uhum. Tá, no caso, esse N ele fica anexado, tipo, a. Não tem ideia porque tava mostrando que tá precipitando, tipo, tá junto com a chuva também, essa porra. Porque Sim, ele vai meio que dissolver na chuva, né? Normal. não é que era no raio. Sim, mas ele vai, tipo, tá meio no meio da chuva. Até porque tá no ar, né? E a chuva tá no ar. Tá ligado? Então daí vai dar um raio e ele vai reagir naquela reação ali, ó. Ah, tá, com o raio. Não é que tipo o raio A vai. energia do raio vai transformar o N2 em HNO3, tá ligado? Vai reagir com Hidroxila que vai estar na chuva. hidroxilas, H+, e O-. Tipo, O-, que estão, tipo, livres ali. Entendi. O raio vai servir como, tipo, energia É tipo de ligação. É como se fosse uma enzima.
Energia de ligação. É. É. Fixação biológica, que no caso a planta ela vai absorver o N2? Sim. Não, Não, né? não, não. Porque tá, tipo, Foi. Como assim? Isso é tipo, o quê? esse N2 que vai, tipo, tá na planta, O N2 não tá na planta. ele vai estar no solo? Ele vai ir pro solo e vai ser fixado pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Sim, isso eu sei, só que por que, tipo assim, por que que, quais maneiras que ele vai estar no solo? No caso, só dessa forma da chuva, não, né? Tipo, esse N2 que vai estar no solo, no purinho, ele pode ser através de, tipo, orgânico? Você fala como que o N2 chega lá na bactéria? Isso. Por difusão. Não, tô falando, mas esse N2 disponível no solo, ele vai ficar disponível no solo, pode ser por, tipo, matéria orgânica? Sim, mas ele não é um N2 aí. Ele vai estar N ligado a carbono, tá ligado? Ele não é N2. N2 é só o atmosférico. Mas aí tá falando atmosférico, N2, Ledão. Tô falando. Então, mas o N2 é atmosférico. Então, como é que ele vai, isso daí vai ser em relação ao atmosférico? Sim. Porque, ah, tá, mas entendi. Então isso daí vai ser em relação, ah, agora entendi. Tipo assim, vai ter os microporos. Tá bom. Vai ter os microporos, tipo, no solo, porque o solo é aerado, certo? Sim, vai ter aeração de solo Vai e ter aí aeração, vai por... ter nitrogênio nesse ar. Sim, Ah, entendi. Vai estar no ar, não vai estar diretamente no solo, então. Isso que eu sim, tô vai estar tentando no entender. ar que tá no solo. Daí, Exatamente. se tiver muito pouco aerado o teu solo, provavelmente vai ter pouco nódulo na raiz, né? Vai ter menos, a tendência. Sim, porque vai ter menos desenvolvimento de bactérias nesses nódulos. Sim. Porque elas. Tá. Então, tipo, vai ter a fixação biológica, porque em teoria ele ainda não está fixado. Tipo, ele vai ficar no Uhum. solo disponível através disso daí. Mas no caso, o que que vai fazer mesmo? Tipo, porque vai ser esse N2, como é que ele vai virar NH3? Né? Tipo, qual reação química? Ah, isso aí tem lá na bioquímica, lá o White explicou isso aí. Eu não lembro exatamente o passo a passo, mas ele vai ser tipo vai ser uma reação anaeróbia, né, de respiração anaeróbia em que pega o N2, passa a NH3 através lá dessa enzima nitrogenase e daí tipo meio que ele é o diabo, o fornecedor de elétrons lá para a geração de energia da bactéria, tá ligado? Um N, porque vai, no caso, vai separar dois N, né? Sim. Tá, quebra desses dois N's. Então, vai quebrar o 2N e vai juntar uns H ali, tá Não, ligado? só isso que eu queria saber. Tipo, porque a energia da quebra. Sim, essa energia. Entendi. Então é isso. Beleza. Vamos saber que vai ter fixação até agora de dois jeitos. Através de descarga elétrica, porque vai liberar energia. E aí esse N vai se realocar com os hidrogênios. Uhum. Porque ele tende a tipo, querer fazer três ligações Sim. para estabilizar. E até agora fixação biológica, que é através dos. Microorganismo. Só que no caso, essa fixação biológica é através dos micro-organismos tipo, que estão nos nódulos, por exemplo, das leguminosas. Não é qualquer micro-organismo, né? Tipo, são Não, é só os que micro-organismos. têm capacidade de fazer isso. No caso, são esses das leguminosas. Tem alguns de vida livre, só que eles são menos efetivos. Por isso que os principais são esses dali que ele mostra aí, né? Beleza. Beleza. No caso, aí tem, tipo, o tanto de fixação, tipo, que cada cultura dessa conseguiu fazer, né? Então, e aí no caso converte em ureia, pra gente ter uma noção, tipo, de quantidade. Tipo, qual que é mais, qual que é menos. E aí, se a gente for procurar, tipo, no caso, o que eu acho era que. O que eu acho é que tudo isso daí é leguminosa, né? Porque pra ter. Sim, É tudo leguminosa, certo? sim. Porque pra você ter fixação biológica precisa de nódulo. E aí, no caso, a melhor que tem, tipo, a fixar nitrogênio é a fava. Que no caso, se a gente dá 250 a 350 quilos por hectare, se a gente for converter em ureia, dá 15 de 11 a 15 sacos, que tipo, a gente economizaria, né?
de aplicação. Dá, Pra tipo ter uma noção mesmo, tipo, 500 e poucos quilos de ureia. Até 600, 700 quilos de ureia por aí. Por hectare. É porque ele é em saco, né? 11 sim, sacos, cada saco 50 quilos. sim. Só que, tipo, será que nós vai cobrar qual que é melhor, tipo, qual coisa? Não, acho que é Mas só pra se ele saber. perguntasse pra gente, tipo, que é uma maior fixação, porque o nosso solo tá uma merda de nitrogênio. E aí, tipo, para a próxima cultura, que eu quero plantar, por exemplo, uma gramínea, que tem uma relação CN maior, eu preciso de uma maior fixação de nitrogênio. Qual que você escolheria? Eu escolheria a fava. Eu nem sei o que é uma fava. Sim, provavelmente sim. Tipo, mas eu Vai, acho. vai depender, né? Tá, mas eu acho válido falar também uma fita que eu tava trocando ideia com a Roberta lá. Tipo, ela falou que às vezes nem sempre é bom você ter muita fixação, porque quanto mais rápido você fixa, mais rápido ele é gasto. Porque, por exemplo, a, a relação entre crescimento microbiano em relação à disponibilidade de nutriente, os bagulho que eles precisam para fazer a síntese deles, é uma relação exponencial, né? Tipo, ela vai crescendo. Eu falo que assim como cresce rápido, vai cair rápido. Exatamente, por causa disso. Porque deve ser porque eles têm menos tempo pra, tipo, assimilar. A planta até leva menos tempo pra formar os compostos, logo os compostos são mais instáveis no ambiente, tipo, quando depois que ela morre. Sim, Ou seja, eles são mais facilmente degradados. exatamente. Por isso que os parados lá do meu projeto, a gente tá, tipo, plantou vários mix, com quantidades diferentes de semente de leguminosa e semente de gramínea. Para Uhum. equilibrar a relação CN, para tipo, não gastar tudo de uma vez. E aí chega depois de um tempo assim, tipo, a cultura não tem mais N disponível, tá ligado? Sim, porque senão vai acabar muito rápido, chegar no meio e vai estar acabado. Isso aí. Ah, isso aí é o processo de fabricação de adubos agora. A gente tinha visto Natural. os naturais, que é por fixação biológica e por descarga elétrica, agora o que os carinha inventaram lá faz tempo. Tá, mas tem mais um ou é só esse? Quais são esses três? Porque no caso, então, não tem como fixar, tipo, o que a gente tava falando, o que eu falei pelo menos tá errado. Não vai fixar, tipo, a palha e a bosta da vaca não vai fixar o N. O que vai fixar vai ser outras ações. Porque não incluiu aí. Vai ser decomposição dos micro-organismos, Então, né? mas no caso não vai diretamente. Não é uma fixação na planta, é é uma mineralização, por assim dizer, né? É o processo de mineralização. Sim, A, mas no fi, a caso não vai fixa. estar, tipo, fixado no solo esse nitrogênio, tá ligado? Vai Não, estar é através porque, disso. tipo, no caso, acho que fixação ela trata de pegar o da atmosfera e transformar num composto orgânico. Não pegar um composto orgânico, que é a merda da vaca, e transformar numa forma mineral para outra planta. Entendeu? Entendi. E daí, no caso, isso aí é uma forma de fixar, porque você pega o nitrogênio E atmosférico bota ele no solo. e põe ele no solo na forma de ureia, que daí é o processo de Haber-Bosch, ele faz essa conversão disso aqui para isso aqui, tá ligado? A matéria-prima é matéria-prima para ureia, sulfato de amônio, que leva amônio, né? MAP, que leva amônio, e DAP, que também leva amônio, que é o mono, não sei o que, monofosfato, não, fosfato monoamônico e fosfato diamônico Que no caso são, tipo, formas que você pode fazer a aplicação. de nitrogênio, Sim, porque só que o que vai decidir qual que você vai escolher dependendo da tua. da necessidade. E das características de cada um desses. Tipo, a gente pode ver que, tipo, eu não sei, né? Mas cada um desses deve ter tempos de absorção diferentes, Vai quantidades ter de. tempo de. Ô, caralho, desgraça. Aqui. Vai ter tempo de absorção, tipo, absorção porque ele vai demorar alguns mais, outros menos para decompor. A proporção de nitrogênio dentro da amônia aqui, ela é maior da ureia, caralho. É 45% do peso da ureia, 45% é esse nitrogênio aqui, tá ligado? Uhum. Já no sulfato de amônia, tipo, esse N só compreende 22, 24% do peso. Aqui no monoamônico acho que é 12 e no diamônico acho que é 18. Negócio assim, por cento, né? Uhum. Do peso total. Então daí vai depender da sua demanda, aí do preço, claro. Aí também se eu quero aplicar enxofre junto. Aí eu posso. Aí eu ponho sulfato de amônio é uma alternativa, porque tem amônio,
Tem nitrogênio e tem enxofre. E no caso, se Aqui, quiser botar fósforo, fósforo vai ser MAP ou DAP, que daí tem os dois juntos, claro. Se você se quiser, no tipo, caso o economizar. DAP vai ser di. Ele vai ter mais nitrogênio, entendeu? Porque, ó, NH4, 2, ou 2 NH4 na molécula, entendeu? Aham. É a junção do fosfato com o amônio, né? Tá, então no caso a gente tem três tipos. Ah, no caso ali nessa foto, essa indústria tá representando, tipo, as formas sintéticas. Uhum. Tipo, não são naturais. Então aí Sim, tem três tipos aqui, ó. Tipo, no caso aqui, essa daqui, essa e essa, certo? sim. Essas três. Por isso que essa aqui não entra, tipo, no N2 diretamente. Tipo, ela não é fixação, né? Que nem eu te Não é falei. fixação, exatamente. Por isso que já tá, tipo, só três tipos. Tá, beleza. No caso, esses daqui, eles vão ter várias formas, eles vão, tipo, ser adicionados ao solo na forma de ureia, de amonia, na forma de amonio e também na forma de nitrato, que não tem aqui, mas tem um chamado nitrato de potássio, que é o KNO3, tá ligado? É Aham. KNO3. Tá, no caso, amoniar porque é NH2 ali. Tipo, no outro que você mostrou. Isso, aí esse 2NH2, né, que é duas amina aqui, vai ser convertido lá no solo, lá rapidamente pelas Em enzimas em NH3. NH3. Tá? No caso é só saber que você pode usar várias, tipo, várias configurações diferentes para realizar a aplicação, só que todas essas configurações, de acordo com as reações que vão ter no solo, vão virar amônio, que é NH4. E Uhum. foda-se, basicamente. Aí, ó, o bagulho da CN que eu falei. Quanto, tipo, tô falando, meu irmão, quanto maior a relação CN, vai ter, tipo, diferenças na decomposição de resíduos. Uhum. Se eu tenho uma percentagem remanente. Ah, lignina, celulose e hemicelulose. Assim, a relação CN em relação à lignina. Tipo, o C, no caso, tá falando que é tipo os carbonos que vão ter dentro de uma lignina. Se eu tenho uma lignina, eu tenho mais carbonos, porque no caso a configuração Você tem carbono de mais. fudido, de diferente, difícil degradação. Isso. No caso, se eu tenho carbono de difícil degradação, a minha relação CN vai ser maior, porque eu vou ter mais carbono para menos nitrogênio. Que nem Se eu os. tenho 5 dividido por um vai dar 5. Se eu tenho 3 dividido por um vai dar 3. É que a CN, ela, que nem o Sandro falou na aula prática, a CN ela é uma métrica e a lignina N é outra métrica, né? Porque, tipo, a lignina ela sempre vai ser de difícil degradação. Agora, o CN nem sempre vai ser de difícil degradação. Porque isso aí tá mais a ver com a Porque, configuração dos bagulhos, né? é, Dos carbonos. configuração do carbono. Porque, tipo, se a relação CN é alta, mas é tudo hemicelulose, vai degradar rápido. Uhum. Agora, se o carbono tá baixo e for tudo lignina, pode ser que demore até mais do que aquele outro que tem uma relação CN mais alta, tá ligado? Sim, sim, peguei a visão. Ah, tem esses outros aqui que relação CS, relação C, é tipo outros compostos sim que vai afetar o grau de decomposição. Equilíbrio dinâmico, resíduos, tá. Resíduos vegetais vai se tornar matéria orgânica fresca, que pela respiração dos micro-organismos lá vai sair o CO2 para a atmosfera. Ah, no caso isso aí tá errado, né? Tipo, se você falou que era material orgânico. Tipo, não é matéria orgânica em si. É que os resíduos. Pera aí. Daqui É, a pouco vai entendi o que entender. você tá falando. Sim, tá certo. Isso aí Mas seria foda, vamos material falar. orgânico. Ah, vamos falar matéria orgânica mesmo. É, mas faz sentido isso aí mesmo. Lembrei agora que eu tinha que gravar um vídeo pro meu irmão. Ah, hoje. Aniversário dele? Não, mas é que ele vai se formar, né? Aí o grupo dele lá da universidade, do grupo de pesquisa dele lá, me Vai, pedir tipo, um dar vídeo parabéns. sobre, tipo isso. E aí eu esqueci de fazer hoje cedo, vou ter que fazer depois. Enfim, aí vai ter a matéria orgânica fresca, decomposição.
no caso por respiração aeróbica, porque vai liberar CO2, né? Sim. Vai mineralizar, ou seja, a CN de 25 vai ser o meio termo ali na teoria, né? Ou seja, vai ser tipo o equilíbrio entre a mineralização e a imobilização, vai ficar tipo 0 a 0, tá ligado? Uhum. Na CN 25. Vai formar daí a partir disso matéria orgânica. Pera lá, mas isso daí é tipo assim, em relação ao que? Se eu tiver um valor acima, tipo, uma relação CN mais alta, quer dizer que eu vou ter muito carbono. Você vai ter mais imobilização que mineralização. Porque você vai ter mais carbono, ou seja, ele vai estar usando as bactérias que tem uma CN mais baixa, Vai estar pegando mais vai nitrogênio estar para pegando esse degradar o nitrogênio carbono. para degradar o carbono. Tá pegando aquele nitrogênio do solo que tem. Beleza. Consegui entender onde você queria chegar. E aí, no caso, tipo, Vai afetar a 25. disponibilidade para as plantas. Exatamente. E 25 vai ser, tipo, ok. Tipo, não vai estar Vai nem. ser o equilíbrio, tá ligado? Não vai estar Em- tendo mais imobilização que mineralização e vice-versa. Sim. Ok. E aí e vai ter as mineralizações posteriores que vai liberar o NP, tudo os bagulho, tudo pro ambiente para ser absorvido pela planta e vai formar novos resíduos vegetais e aí continua o ciclo, né? Uhum. Então, quanto mais, na teoria, quanto mais a gente joga de palha no chão e tipo, quanto mais a gente aumenta esse equilíbrio, tipo, entre o que perde e o que ganha, menos você vai estar, tipo, jogando para a atmosfera de volta, tá ligado? Menos você vai necessitar Aplicações. de novas aplicações ou fixações biológicas. Então, tipo assim, a gente, no caso, na parte prática, no bagulho de ecologia, a gente, tipo, jogou a palhada, tipo, utilizou o manejo da palhada por diversos objetivos, né? Sim. Tipo assim, um dos objetivos que a gente teve foi, no caso, manter a temperatura, tipo, do solo, para não esquentar muito, consequentemente manter a água, e também porque é fonte de carbono e nitrogênio, Uhum. o que é bom para o desenvolvimento da microbiologia do solo, que ajuda, tipo, na planta na disponibilização de nutrientes. Sim. Só que, se a gente botar muita palhada, ao mesmo tempo que, dependendo da relação CN da palhada que a gente usou, que no caso era de soja. Ao mesmo tempo que vai estar imobilizando, vai estar mineralizando. Exatamente. Então, tipo, a gente não pode botar muita. Você não pode só jogar gramínea, que vai dar bastante palhada, porque daí vai Porque tem reter uma, todo porque tem uma alta relação CN a é, palhada da gramínea. vai reter todo o seu nitrogênio. Sim. Aí aquela parada lá, esse aqui é o teu professor que fez. Entrada de N no solo, aveia, ervilhar, canabo, aí os consórcios. Aveia, o N remanescente dá, pelo que a gente dá palhada, né? Ele vai de 100 em 0 dias, que né, tem morreu a planta até aqui mais ou menos que ele para, né? 80 dias ainda tem 70%, porque a aveia ela tem uma relação CN alta, gramínea. Ervilhar, que tem uma relação CN bem baixa, tá ligado? Ele vai estar aqui, ó. Nos mesmos 80 dias do coisa, vai estar com 40%, ou seja, do composto quase o dobro, tá ligado? Sim, porque como vai ter uma. No caso, esse rosinha é ervilhar, que é leguminosa. Vai ter Sim. muito mais nitrogênio que carbono. Não é que vai ter mais, mas tipo, a relação vai ser. É, a relação vai Vai ser ser. maior. A relação CN é menor. Tem mais nitrogênio Sim. naquela palhada. Ou seja, ele vai. Degradar mais rápido. Ele vai pegar todo o nitrogênio que ele precisa, ele já vai encontrar na palha. E aí, quando ele vai decompor aquele carbono, ele vai acabar liberando nitrogênios que ele não vai sequer usar da palha. Então, daí Uhum. vai imobilizar. E aí tem os meio termos, né? Ah, tá. Isso aqui é só uma, tipo, sobre o ciclo do Enel, que eu falei. Micro-organismos eles têm uma relação CN bem baixa, então eles vão precisar de nitrogênio. Sim. Se a planta tiver uma desgraça de 300, que nem a cicla de pinos, Uma merda. imagina o quanto de nitrogênio vai ter que pegar do solo para decompor essa desgraça aqui, tá ligado? Sim, sim. E aí vai. Aqui, ó, o esterco de codorna é 5, então tipo, vai mineralizar, vai imobilizar muito nitrogênio, muito mesmo. Palha de milho já é considerado alto, tá ligado? Uhum.
É porque, no caso, a relação de alto e baixo vai ser em relação ao divisor dividendo, né? Tipo assim, quanto maior o divisor, que é no caso nitrogênio, vai ser igual a menor o valor Da CN, da isso. CN. Por isso que quanto menor, mais nitrogênio. Isso. Mineralização. N orgânico para N mineral. Aumento na quantidade de N disponível para a planta. E a imobilização é o contrário, que é a diminuição. Eles estão retendo aquilo na massa corporal deles. Sim. E no caso eles vão usar, tipo, o N pra eles, né? Uhum, para as No estruturas caso, corporais deles, no com caso o N não. proteínas e tal. No caso o N não. A quebra das brincadeiras lá e eles, no caso, soltam depois de novo o N2 pra atmosfera. Também. O N, que nem, o N vai ser para respiração de alguns e para composição, porque todo micro-organismo vai ter proteína também, Proteína, tá ligado? aminoácido. Transformações bioquímicas, a amonificação. Vai ser quando você joga a ureia no chão, tá ligado? Aí o que vai virar? Vai ter a urease, que é a mesma que tem no rumen do bovino, que a gente viu o bromato, é a mesma enzima. Ela vai converter essa desgraça dessa ureia, junto com duas aguinhas, em oh, diabo, amoniá e CO2. Lembrando que a urease é uma enzima extracelular, ou seja, aquelas que é produzida e joga ela, aí a bactéria joga ela pra fora pra ela fazer o trabalho dela. Por isso que, tipo assim, se a gente quiser aplicar uma ureia, às vezes é importante a gente aplicar, tipo, Com uma solo ureia úmido. tratada. Não. Tudo bem, na verdade depende, mas eu ia falar o contrário. Tipo, você aplicar uma ureia, é, você faz o tratamento com inibidor de urease. Porque dependendo, tipo, se essa urease, inclusive com muita água, né? Ela vai reagir muito rápido, ainda mais que é altamente reativo e altamente volátil. Até porque tem umidade no ar também. Tipo, as aguinhas não necessariamente tem que ser aguinhas, Sim, por isso que aguinhas líquidas. Pode ser aguinhas. até por isso que o ideal é aplicar, tipo, ureia um pouco antes de uma chuva, né? Sim, Pra que em vez da água tá indo de baixo pra cima evaporando e levando embora, a amônia, no caso, vai estar indo de cima pra baixo na forma de chuva, sim. incorporando no solo. E aí no caso do inibidor é bom porque você consegue fazer ele durar por um. Tempo maior. Sim. E aí não tem aquela questão de gastar tudo também. Tudo tão rápido, tá Sim, ligado? aí vai meio que acompanhando o desenvolvimento da planta, né? Porque mesmo que a urease não perca por volatilização, ela vai formar, no caso, vai formar uma amônia que depois vai virar tudo nitrato e se chover vai Aham. lixiviar também, né? E aí vai ter a volatilização da amônia. Esse Tipo, diabo ali, ele. no caso, tipo assim, ele tá. Nesses aí, ele tá, tipo, focando em todas as transformações, tipo, que pode acontecer com o N. Sim, De diversas configurações. sim, isso aí é aquela parte lá naquele desenho, aquela parte que ocorre ali embaixo, ali no solo, né? Tá, no caso, a primeira era, tipo, em relação à ureia, virando Amônia. amônia, qual que é o nome lá? Amonização? A amonificação. Amonificação. No caso, tem a volatilização também. Sim, que é a volatilização nada mais do que a amônia indo pro ar na forma de gás, tá ligado? Porque a amônia ela é muito volátil, ela tipo fácil, vira muito fácil um gás. E aí se ficar muito tempo na forma de amônia, ela vai embora, tá ligado? Igual o CO2 ali, ó, pega ali e Tá, por que sobe. vai ser altamente volátil, tipo... Características da Por própria quê? molécula. Por quê? É igual o álcool, evapora rápido, Por fácil. quê? Mas assim, por O quê? que na molécula faz? Que reação faz ele ser assim? Não tá... Nada, é propriedade. Assim como o N2 é um gás, a NH3 é um gás também. Eu não sei explicar exatamente por que é um gás. NH3 é gás. Sim. Por isso que se você, tipo, tiver a pouca umidade ou só umidade ali, ele vai, tipo, transformar ureia no diabo da amônia e a amônia vai pro céu. Só que se você tiver mais umidade, ou seja, no caso de uma chuvinha fraca, por exemplo, vai transformar o NH3, antes de volatilizar, ele vai virar amônio. E o amônio, ele não é volátil. Tá, fala de novo, repete. Tava... Tipo, a amônia, ela é volátil, Sim. então ela vai pro ar. Sim. Só que se você tem umidade suficiente, Hum. ela, antes de ela
tipo, ir pro ar, ela já vai ser transformada em amoniô. Mas como é que transforma amônio em amônio mesmo? Que eu Tá esqueci. escrito ali, ó. Mais Mais coisa água, tá ligado? Mais água ainda. Aí vai formar aquilo ali. mais aguinha. Isso. E aí vai entrar em um equilíbrio, né? Entre a amônia e a amoniô no solo, tá ligado? Só que quanto mais. Aí vai ficar aquele equilíbrio. Tipo, ele vai e volta. Tá vendo que é uma reação que vai e volta? Uhum. Vai ter um equilíbrio. Só que se tiver muita. Vai ter um equilíbrio, sei lá, de 10 amônia para 10 amoniô. Se começar a sair amônia, o amônio vai começar a virar amônia, então vai começar a ser perdido. Ele vai fazer o inverso. Em vez de, se a planta não absorver, ele vai voltar a ser amônia e vai pro céu. Tá ligado? E e aí, no caso, por isso que tipo, tem essa volatilização também. O céu não, né? Vai pra atmosfera. É, Só que no meio dessa volta, tipo, ele pode estar indo pra atmosfera e já pega e aí a bactéria já fixa ele de novo, ele fica ali de novo. sim. Eu não sei como é que ele vira de ureia, de amoniá, vira N2. N2 de novo. Eu acho que não convém saber também, mas Foda-se. deve, em algum momento deve virar. Aí, no caso, o que a gente tava falando, essa volatilização, ela vai depender desses fatores aí. pH do solo, no caso, tipo, o que eu tô vendo ali é que quando você faz amonio, o pH ele Ah, aumenta, tô ligado. porque Pelo libera a que... base. Sim. Porque libera a base. Então você já. Quê? Pera lá. Aqui, ó. Quando você joga amoniá, ele vai liberar H2. Então ele vai aumentar o pH. Quando você joga amoniá, né? Amoniar, sim. Uhum. E aí, então um pH muito alto, a tendência é favorecer a formação de amônia. Porque daí os OH que vai estar na solução do solo, Vai querer se eles vão ligar. querer se ligar aquele H mais ali que tá ali. Vai arrancar um H mais e vai ficar, tipo, em vez de NH4, vai voltar a ser NH3, que é a reação de baixo ali. Sim. E aí o NH3 vai pra atmosfera daí. Temperatura Tá, pera aumenta. lá. Então, mas, tipo assim, a obtenção, tipo, a geração de amônio, consequentemente, aumenta a chance de, tipo, A formação de amoniô aumenta o pH. E daí, conforme vai pH. aumentando o pH, a chance de voltar a ser amônia é maior, porque vai ter mais OH livre. Tá ligado? Uhum. Depende então, do pH do solo. pH muito alto vai favorecer a formação de amônia. Umidade. Irrigação, no caso, se você tem pouca umidade, a amônia não vai se transformar em NH4 e vai volatilizar. Uhum. Temperatura, ela aumenta a volatilização por causa daquela Aumentar o cinética nível de agitação das moléculas. nível de agitação das moléculas, então a reação é mais rápida e mais fácil de acontecer. Depende da CTC, porque o amoniô ele é positivo. Positivo com a carga negativa do solo ele vai ser retido, né? Coisa que a Uhum. amônia não faz, ela não é retida. Porque ela não é. Ela não tem uma carga muito forte. Porque no caso as cargas do solo, no caso, ainda mais nos. No, nas tipo, argilas assim, é tudo negativo. Tudo negativo. Ah, no caso tá, tipo. Se você aplica superfície, Ou é incorporado. mais fácil de volatilizar aplicado de superfície do que incorporado, né? Provavelmente porque você tem uma menor umidade na superfície, no caso, maior temperatura também, Uhum. menor CTC, porque não tem solo na superfície, você vai jogar por cima. E aí, quanto maior a CTC, tá entendendo? Menor é a perda, tá ligado? Também. Pera lá, deixa eu avaliar. Esse tipo é como se eu tivesse realizado os dois métodos. Sim. É a Tá. perda na aplicação superficial e as perdas em Tá, no incorporação. caso, bivacaria tem uma maior CTC, maior capacidade de troca de cátions. Quanto maior a CTC, consequentemente, eu tenho um solo mais eletronegativo. Se eu tenho um solo mais eletronegativo, porque eu tenho maior CTC, porque eu tenho maior capacidade, então eu tenho menos cátions ligados ao solo. Se eu tenho menos cátions ligados ao solo, se eu aplicar superficialmente, ele vai me restar 15,1.
Se eu aplicar incorporado, ele vai me restar menos, porque como ele vai ter uma maior capacidade de troca de caixa, ele vai ter uma maior reação, porque ele vai se fixar melhor, certo? Uhum. No caso, essa porcentagem é do quê? Tipo, do quê? Do N que você aplica que é volatilizado na forma de ureia, de amônia. Tá? Ele vai ser muito pouco volatilizado em vacaria por causa da CTC. Vai se ligar mais fácil ao solo, certo? Sim, Aqui, nesse caso aqui. sim. No caso de São Jerônimo, como eu tenho uma CTC um pouco menor, ele já vai ser mais, tipo, mais volatilização. E em Bom Retiro, muita volatilização, porque ele tem uma baixa CTC, ele não vai reter porra nenhuma. E no caso, como ele não vai reter bosta nenhuma, por mais que eu incorpore, ele vai volatilizar a grande maioria. E no caso que seja por causa superficial, todos vai ter uma alta volatilização, menorzinho que vacaria, porque mesmo ele sendo aplicado superficialmente, a parte que vai estar, tipo, ligada, a parte do solo que vai estar ligada, mesmo que superficialmente, vai conseguir reter grande parte, tipo, e transformar em amonio. Uhum. Beleza. E aí a gente tem que, mas no verão tem uma maior valorização por causa da temperatura, né? No caso ele está comprovando o que ele falou. Uhum. No caso aí tá levando em consideração mesmo a cinética, né? Sim. E também a umidade do solo no verão, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ela é menor, né? Porque, tipo, Sim, mas como é mais quente, a água evapora mais rápido. mas fora não pode falar disso porque dependendo da latitude vai ser diferente. É, mas Tipo, é que lá no verão é muito mais seco. lá onde fala. No- lá o verão é muito mais úmido. Sim. Então, tipo, dá pra... Sim, é que aqui eu acho que esses dados aqui, como a gente tá no Rio Grande do Sul, deve ser pro Rio Grande do Sul essa porra Tá, aí. sim. Tá, e aí são, como a gente já viu como é que chega na forma de amonia e amonio, vai ter a nitrificação, que vai transformar em nitrito e Nitrato. nitrato, certo? E aí a nitrificação compreende por meio das. São duas bactérias, né? Essa daqui são as nitrossomonas e essa aqui são as nitrobacter, que são gêneros de bactérias. Sim. Que vão usar receptores finais diferentes. Isso. No caso, a nitrossomona vai usar 3O2 e a nitrobacter só 1. Uhum. E aí vai formar de NH4, a nitrossomona vai transformar em N2. Amônio e amônia. Não, vai transformar amônio em Não. nitrito. Pensei em nitrito, falei errado. E aí a nitrobacter vai pegar esse nitrito e transformar em nitrato. Só que nitrito é tóxico para as plantas. Só que o nitrito ele fica muito pouco tempo no solo, tá ligado? Por isso que não tem quase nada. Porque ele já com O2 já é transformado em nitrato já e a planta chupa. Uhum. Por isso que esse processo são aeróbios, porque, tipo, todas as reações dependem do oxigênio para acontecer, tá ligado? Uhum. Essas fixações. Sim. A nitrificação depende do pH de solo, temperatura, umidade e teor de amônio. É claro, né? Se tiver pouco amônio, não vai ter nitrificação. Tipo Né? assim, É a óbvio. nitrificação ela é composta por dois processos. Tipo, tem a primeira parte e a segunda e vai me dar um nitratinho no final, né? Não, é o nitrato. Sim. Só que o tempo entre pegar aí o nitrito, tipo, entre amônio e virar nitrato é pouco, porque tipo, o nitrito ele fica muito pouco tempo ali. Então meio que uma caga e outra já come. Sim. Bactéria. O pH de solo vai influenciar porque, tipo, aqui ó, se tiver um solo mais ácido, ele vai tender a formar mais. Quer dizer, a nitrificação ela tende a aumentar, a acidificar o solo, tá ligado? Porque, tipo, nesse processo aqui, ele pega, arranca todos os hidrogênios daqui, ó, e joga pra cá, tá ligado? Joga ou na forma de Mas por água que ou isso na vai forma depender? de. Por que isso vai depender do pH? Porque isso pra mim não tá dependendo, isso tá sendo consequência, que tá influenciando. Mas por que isso vai depender disso? Porque não necessariamente isso daqui pra acontecer precisa disso aqui. Ah, vai ser provavelmente pelo mesmo motivo da outra lá, né? No caso, vai depender por causa do teor de nitrato que vai ter daí. Disponível. É, tipo, quanto maior o pH, menor a quantidade de nitrato, né? Lembra? Maior pH, Então, menor quantidade de nitrato. então daí vai Não. depender nesse sentido Não, também. não, não. Quanto maior o pH, menor a quantidade de nitrito também. Nitrato não, amônio, eu falei errado.
Quanto maior o pH pH, menor é a menor. quantidade de amônio. Sim, porque quanto mais, se tipo, tiver o amônio, como o H vai estar na fórmula do amônio, Ele vai puxar esse H e vai voltar a ser amônio. exatamente. E aí, nesse caso. E aí vai virar um equilíbrio, né? Porque se tá formando. Aqui tá formando OH-, aqui ó, tá formando OH-, 2 OH- em cada reação dessa. Aqui vai formar o quê? 4H+. Então a tendência é que esse adubo seja acidificante, porque tipo, para cada um vai formar 4, tá ligado? O outro vai formar 2. Uhum. Lixiviação de nitrato é que o nitrato não tem afinidade com as colóides do solo e daí ele desce direto. Meio que isso, só. Um nitrato, tipo, que vai ser tóxico para as plantas, né? Uhum. Tá. No caso, no caso, porque ele não vai, tipo, vai ser bom, tipo assim, ele é tóxico porque ele não vai estar ligado muito à coisa do solo, então ele vai lixiviar mais fácil. Então não vai tão preocupante assim, né? Tipo, o que sobrar, porque a grande maioria desse ni- Não, pera lá, o nitrito ou nitrato vai ser tóxico pra planta? Nitrito. Então, tá, então o nitrato é bom pra planta. Nitrato é literalmente o que a planta absorve. Então, mas eu falei, tipo, contigo nitrito, você respondeu que sim. Ah, desculpa, não, às vezes eu não presto atenção 100% da vez Tá, que eu tava olhando. então como é que a planta vai absorver, tipo, isso daqui, se isso aqui não vai estar ligado no solo? Ele passa por fluxo de massa, né? A planta, quando ela absorve água pela raiz, ela puxa o nitrato junto. Certeza? Sim. Tem as três formas lá: fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. Tá, doidão, mas eu tô Doutor- falando aqui como é que ela vai ficar fixada no solo, doidão? Porque as raízes estão ligadas, então, tipo, ligadas consequentemente ao solo, tipo, tem contato. Sim, mas ela absorve água também, né? Se ela absorve água, o nitrogênio vai junto com a água. O nitrogênio tá na água. E é literalmente isso. Ah, entendi. Meio que absorve por consequência o nitrogênio, que é uma coisa boa. Tá, lixiviação de nitrato com esterco e sem esterco. Se não tem esterco, não tem nitrogênio, não tem N nessa diabo. Não tem nitrato daí. Uhum. Porque esterco tem bastante nitrato. Nitrogênio, que vai virar nitrato. Então se você põe muito, vai lixiviar um monte também, né? É isso que acontece. Então não adianta você pegar e ficar jogando esterco só porque é bom, é duplo, se você vai perder um monte pro subsolo. E você vai só acidificar seu solo também. É, à toa. Porque, tipo, a planta não vai absorver isso aqui, ele vai fazer todo aquele processo e vai embora. Uhum. Então ele vai acidificar à toa e vai contaminar sua água em subsuperfície. E aí, depois da denitrificação, que é a formação de nitrato, você tem a desnitrificação. Ah, tá. Entendi. Nitrificação forma nitrato e desnitrificação Eu achei que você ia falar que desnitrificação forma nitrato. ela forma. Aí ela tem esses três finais, né? Que eu lembro que o Aita falou isso aqui na aula. Aí tem bactérias que pegam e deixam na forma de NO, tem umas que deixam na forma de N2O e tem outras que já formam o N2, tá ligado? Uhum. Cada uma dessas reações tem uma enzima diferente. Mas o final mesmo, tipo, é esse aqui, né? Claro que algumas vão jogar isso aqui pra atmosfera, isso aqui é um gás, efeito estufa lá, aquela putaria toda. Você deve saber, porque você trabalha com isso. Uhum. Então aqui, desnitrificação, mano, isso aqui é a parte química, ele não vai muito cobrar isso, eu acredito. Tá ligado? Assim, ele falou, tipo, a chave do processo vai ser falta de oxigênio, porque as bactérias que vão fazer essa desnitrificação elas vão ser bactérias Anaeróbico. que não usam oxigênio como receptor final. Exatamente. Elas são facultativas, né? Porque Elas podem usar ou não? elas usam oxigênio, só que quando acaba elas pegam e não usam e usam nitrogênio, tá ligado? Porque, tipo, se elas usassem só o nitrogênio, quando tipo, o solo tá molhado, vai ter isso aí. Uhum. Só que se o solo seca, não vai ter água. Se elas fossem anaeróbicas obrigatórias, elas simplesmente morreriam, tá ligado? Quando acabasse a água. Sim. Não é o que acontece, porque elas sempre estão lá. A gente pode pensar que quando chove, tipo, vai ter a maior liberação de N2. Sim. Por isso que também, tipo, aquele bagulho lá de não aplicar demorar pra entrar com a água no arroz, porque tipo, você aplica ureia, como tá? Você joga ureia, ela vai virar nitrato nos solos, tipo, sem água. Uhum.
Se ela não vira nitrato, se ela virar nitrato no solo sem água e você joga água depois, alaga o arroz, o nitrato vai entrar nessa condição de anaeróbio, essa condição anaeróbia. E aí vai ter esse tipo de reação aí, que vai formar N2, então você vai perder seu nitrogênio. E é isso que acontece. Eu não sei se, tipo, compensa muito saber essa porra É porque aqui. isso daí é mais parte de microbiologia, né? Isso aqui é muito mais bioquímico, isso aqui. De novo, isso aqui, está mais claro agora? Ele vai cobrar ciclo? Ele cobra o ciclo, virou prova, ele cobra ciclo. Não sei não o que ele cobra. Mas a gente tem prova? Sim. Super ridículo. Quantos mais tem? Vai pra frente. Muito tarde. Tá, a gente vai entrar, tipo, a gente entrou, entendeu como o nitrogênio vai funcionar, agora a gente vai ver como que a gente vai aplicar esse nitrogênio. No caso, tipo, daquela forma, uma das 3 formas que dá pra você fazer a fixação. Como a gente tá ensinando ele tá ensinando a gente a adubar, foda-se o nitrogênio vai vir por raio e foda-se o que vai ser fixado por micro-organismo, fixação biológica. No caso, isso daí é importante saber para a microbiologia. Como a gente está fazendo fertilidade, foda-se, é só adubação nitrogenada. Certo? Quase. Lógico que não. Por que quase? Porque, tipo, você não vai, claro, considerar isso aí, mas você vai considerar o impacto na sua adubação, né? Que nem a soja não tem lá adubação, lembra Sim, disso? mas sim. É isso que eu tô querendo dizer, mas Tipo, certa... vai levar em consideração. Só o impacto, assim, do, tipo, pra você falar, aplico mais, menos, não aplico. Agora, a aplicação de nitrogênio vai ser na forma mineral, que é a ureia, principalmente, né? Mas pode ser aquelas outras diabo lá, pode ser Pode. NPP. Pode ser DAP, MAP, pode ser KNO3, pode ser sulfato de amônio, né? A dose será baseada em a cultura a ser cultivada, obviamente, porque o soja não precisa de nitrogênio na forma mineral, E gramínea precisa de e muito. gramínea precisa de um monte. Teor de matéria orgânica, por quê? Porque 95 a 98% do nitrogênio está na forma orgânica no solo. Sim, Do solo está na forma orgânica, né? sim. É influenciada pela cultura antecessora. Esses são os 3 pontos-chave. Inclusive é o que tem na tabelinha lá, aquela diaba daquela tabelinha. Porque o que a gente vai ter que levar em consideração principalmente só isso. É o teor de matéria orgânica e olhar se tem uma porra de uma leguminosa, uma gramínea antes. Sim. Influenciado pela cultura antecessora, ou seja, se está mineralizando ou imobilizando, por isso que você diminui a dose quando é leguminosa e aumenta quando é gramínea, porque a leguminosa está imobilizando, então você pode diminuir a quantidade de nitrogênio aplicado, enquanto que a gramínea está mineralizando, então você tem que aumentar para compensar aquela mineralização. Fixação biológica de N, residual no solo. Quê? Pera lá. Você trocou as bolas, não trocou não? Né? Quando a cultura antecessora é gramínea, você tem que aumentar a dose. Porque a palha daquela gramínea vai estar Tá, a palha, seu filho da puta. Sim, Tá? porque naquela condição vai estar mineralizando. Ou Imobilizando. Isso que eu tô falando que você tá trocando as bolas. A palha tá imobilizando. Sim, Desgraçado. isso prova que você sabe o conteúdo. Sim. Massa seca do resíduo. Quanto mais massa seca, mais vai estar mineralizando ou imobilizando, né? Quer seja o rumo que tá levando a palha. Mas quanto mais tiver, mais acentuado vai ser para um dos dois lados, né? Uhum. Expectativa de produção, ou seja, quanto mais eu quero produzir, mais eu vou ter que aplicar, porque é óbvio, né? É meio óbvio isso aí. Aplicação na base, semeadura, plantio e em cobertura. Tá, pera lá. Primeiro slide. O que a gente vai considerar na hora Primeiro de slide ele aplicar? te ensinou a ler aquelas tabelinhas, porque a tabelinha leva isso aí em consideração. O que a gente vai levar em consideração? Levar em consideração quando iremos aplicar. Vai ter dois tempos. Ou se aplica na semeadura, ou se aplica em cobertura. Sim, No caso, vai ter como característica a semeadura, você vai aplicar esse tanto aí. sim. E a aplicação em cobertura vai ser 1 a 4 aplicações. Eu acho que é muita coisa, 1 a 4 aplicações. É que depende, né, mano? Depende muito da cultura. Tipo, a cultura do tomate mesmo tem 15 aplicações, acho que é, coisa assim. Tipo, aplicar uma vez por semana, tá ligado? E eu Porra. nem todo ano. Por isso que eu não plantei tomate no nosso trabalho.
Dá mais trabalho, de fato. Você tem que dividir por 10 a aplicação, sei lá quantas iam ser. Mas enfim, vai ser de Tá, 4. mas no caso, tipo assim, essa eu posso realizar, não lembro direito como que tava, mas eu posso aplicar, tipo, em semeadura e depois tem que aplicar em cobertura também. Sim, se você tipo, não aplicar tudo em semeadura, o que geralmente é o que acontece. Porque eu aplico em NPK, seu desgraçado. Sim, E aí depois eu complemento com ureia, que é o que você tá fazendo 26 mil vezes na porra do bagulho. exatamente. Desgraçado. Ó lá, tava demorando pra aparecer, né? Ele gosta dessa merda, esse Homer. Nunca vi o Homer plantar uma mandioca, muito menos uma soja, e ele fica botando esse cara aí. Uhum, nunca vi como pensar alguma coisa. Também. Fato. Aí, ó, essas tabelinhas aí, ó, que eu tava falando. Você tem que saber se a cultura diabrótica antecessora era leguminosa, gramínea ou consórcio, A foda-se. parte mais importante agora, tipo, eu acho que da aula é essa. Vai começar agora. Sim, tipo, pra fertilidade, sim. Sim, então vamos, tipo, dar o enfoque aqui. Pra gente não ter que abrir o manual, vamos ler até os rodapés dessa bosta aí. Exatamente. Pra não ter que ficar abrindo o manual depois. Exatamente. Mas, tipo assim, no caso, como a gente falou que a primeira, uma das três coisas vai ser levar em consideração o que tava plantando antes. Sim. No caso, eu não tô vendo os resultados, mas dependendo da cultura, se for tipo gramínea, você vai ter que botar mais nitrogênio. E se for leguminosa, menos, porque leguminosa tem fixado mais. Certo? Sim. Então, em relação a isso, eu não sei o que é consorciação ou pousio. Desculpa. É tipo, consórcio é você misturar plantas, tá ligado? É Mas- igual aqueles mix, tá ligado? Mix. de planta. Tá. E aí o pousio tá sem nada. Tipo, não tem nem leguminosa nem gramínea antes. É tipo, com um bagulho abandonado. Tá dormindo. Tá dormindo. Tá, no caso eu vou avaliar. Teor de matéria orgânica no solo. Então, eu vou ter que levar em consideração a MO também. Então aqui ele já junta duas coisas em uma. Já junta tudo em uma. Porque essa, ó, o que aqui tem? Três coisas. A cultura, que aqui já fala, essa tabela é pro milho. Ah, tá. Não, Entendeu? tá, isso que tá O faltando. teor de matéria orgânica. E dentro da tabela tem duas coisas, né? Você vai primeiro saber o quê? O que você quer plantar. Sim. Depois disso, você vai olhar na tabelinha, vai ter duas coisas, que vai ser o teor de matéria orgânica E a e a cultura antecessora. Show, Ronaldo. Só E que aí? eu tenho que ler as partes de baixo, porque a gente não é idiota. Por quê? Em relação, no caso da cultura antecedente, vamos ter adendos. No caso, as quantidades indicadas são para a produção média de massa seca das culturas antecedentes. Se a massa seca da leguminosa for alta, pode-se diminuir a quantidade de N. Porque se... Não, isso faz sentido. Tipo assim, se eu produzir muita leguminosa, tipo, produzir que só uma porra, a quantidade de palhada que vai ter lá vai ser maior, vai ser só uma porra. Então eu posso diminuir a quantidade de N, certo? Sim. Se a massa seca do nabo ou do consórcio gramínea, leguminosa, for baixa, porque no caso do nabo eu acho que entra como, tipo, consorciação também. Sim. Sabe por que entra? Porque no meu mix eu botei semente de nabo, seu desgraçado. Eu sei. Eu fui com o Sandro uma vez lá. Se a massa seca do nabo, consórcio gramínea for baixa, então se eu for ver mais Se for consideração, baixa, eu vou ter que botar mais. você vai ter que aumentar. E 20 quilos por hectare. Se a massa seca da gramínea for alta, vou ter que botar mais também, né? Sim. Pode Você vai aumentar ter a que aumentar, quantidade de porque N. quanto mais gramínea tiver ali decompondo no seu solo, mais vai estar imobilizando o E nitrogênio. no caso vai ser relativo, pô, tipo assim, o resultado, porque eu posso aumentar de 20 a 40. Se eu for o Ronaiser, se for o Gepeto, você pode resolver que você vai botar 30 e eu posso resolver que eu vou botar 40. É, e não sei, ninguém pode dizer que nós tá certo ou tá errado. Exatamente. Só que tem que ter bom senso também, né? Se você estiver aumentando, sei lá, 1 tonelada de matéria seca só, tipo, em vez de 4 ali, ó, for 5 a sua gramínea, você não vai jogar 40 kg a mais também, né? Tem que ter esse bom senso, Sim. tá ligado? Conforme a produção de massa seca, conforme a produção de biomassa cultura antecedente. Para a expectativa de rendimento de milho maior que 6 toneladas, acrescentar os valores da tabela 15 kg por hectare. Ou seja, para cada tonelada. Ou seja, isso aí é para base 6 toneladas, entendeu? De produção de milho. Se você quer produzir 8, você vai aumentar 30 kg. Exatamente. Só que, e se você tiver, sei lá, 6 toneladas de gramínea e quer produzir 8 toneladas de milho, você vai ter que jogar, sei lá, 20 kg a mais de nitrogênio por causa da palha da gramínea, mais 30 por causa que você quer adicionar mais 2 toneladas no teu milho. Na rendimento de grãos. Vou fazendo uma soma, tipo, mais, menos. Você vai só somando ali, vai somando ou diminuindo, né? Aí vai depender da interpretação. Entendi!
Jofferson. E o que o Homer tá querendo pensar, esse filho da puta? Dose de N, fonte de N, época de aplicação, forma de aplicação. No caso, dose vai ser isso aqui. Fonte vai ser tipo se é ureia, sulfato, não sei o que. Época vai ser tipo se vai ser em V5, vai ser em semeadura, vai ser em cobertura, quantas vezes em cobertura, quando em cada cobertura. E a forma. Forma vai ser tipo a lança ou em suco na semeadura. E aí vai. Milho, nota de rodapé. Tá. Foda-se, isso aqui tá explicando o que a gente acabou de ler. Racionamento da dose, isso aqui é importante. Quando cultivado em plantio direto, 20 a 40. Pera lá. Qual a tabela tá isso? Cadê a tabela que tá isso? É aquela ali, ó. Não tá, não. Cara, é onde acabou de ver essa porra Mas aqui. não tá ali, diabo. Sim, claro que tá. Quando cultivado, sistema de plantio direto. Ah, não, é que isso aí vai estar no manual, né? Então, Sim, só que tipo, Filho da esse 20 a 40 quilos. mas ele vai me dar esse escrito. Eu vou ter que saber. Ah, ele deve dar escrito isso aí. Se ele, a não ser que é porque ele colocou no slide, ele acha que você vai decorar tudo isso aqui, né? Você já decorou? Não. Não, mas isso aqui eu ia meio que jogar no rumo, né? Eu sei que vai ser mais, sempre mais ou menos na semeadura, vai ser tipo de 10 até uns 30 quilos no geral. Só. Na semeadura, tá ligado? Então, tipo, vai do bom senso, tá ligado? Se tiver leguminosa, que nem tá escrito ali, vai ser menos, porque a própria leguminosa vai estar disponibilizando nitrogênio. Vai precisar de menos no começo do Vai precisar de menos na semeadura. E aí, se tiver gramínea, você vai ter que colocar mais, porque a tua plantinha ali vai estar competindo com os bichinhos do solo pra ver quem vai ficar com nitrogênio, né? Então você vai ter que jogar mais. E o restante de cobertura, uma, duas aplicações e você que sabe, filho. Ali tá V4 porque é que sim, né, velho? Isso aí ele vai ter que dar pra mim. Sim, a ideia é, mas qualquer coisa você joga que é duas aplicações, é isso. Uma ou duas. Se a dose for 100 kg, você põe, se for maior que 100 kg, você divide em duas. Se for menor que 100 kg, você joga uma vez. Mas É não tá isso. falando esse slide, né? Mas vai por mim, é assim que o Leandro falou na prática. Aí, desgraçado. Ah, não, pera lá. Isso aqui é a. Isso aqui é pra gramíneas de estação fria. Será que ele vai falar isso pra cada cultura? Não, acho que ele só deu exemplos. Ah, não, é porque aquele lá levava em consideração a cultura antecessora. Esse diabo aqui já não leva mais, e quer que se foda, que foi isso que deu nas forragens, tá ligado? Quando eu fiz a recomendação pra forragem, o manual caga pra se, tipo, tem o que tem antes. É, foda-se. É foda-se o que tem antes. Matéria orgânica e foda-se. É matéria orgânica só. É que se foda o resto. Porque você vai pegar basicamente e colher tudo e jogar tudo, tá ligado? Porque se você, tipo, geralmente, se você vai fazer silagem, você vai colher tudo e jogar pra algum lado, né? Vai arrancar dali e dá pro coxo do gado. Uhum. Silagem, feno, essas coisas. Se você vai jogar o gado pastar, vai voltar na forma de merda só, no máximo. Mas boa parte vai virar proteína de carne que vai ser exportada, né? Ou proteína de leite, tá ligado? Ou bezerrinhos novos que estão sendo gerados na barriga da vaca, entendeu? Então não sei se é por causa disso que eles não colocaram ou se é porque não tem muito trabalho específico, bem detalhado, pra eles fazerem uma tabela com a cultura antecedente disso aí, mas é isso aí que temos pra hoje. Acho que foda-se, tipo, como no, o que o teu pai acha, o teu papai. Com a forragem, tipo, não vai ter muita gasto, tipo, com enchimento de grão, esses bagulho, foda-se, tá ligado? Então não vai importar muito, tipo, a quantidade de que tinha antes. Você só estabelece o que a cultura precisa pra, tipo, dar certo e foda-se, porque não tem muita, não vai ter muita... Você não vai ter uma preocupação com qualidade de grão. Você não vai ter, tipo, uma oscilação tão grande em relação a cada indivíduo em relação a isso. Tipo, foda-se. Tipo, se tiver diferença, foda-se. Aí, ó, que eu falei aqui, ó. De 15 a 30 N por hectare em semeadura. Foi o que eu falei, mais ou menos. Tipo, vai variar, tipo, de 10 a 30, assim, 35. Só se você depender muito de nitrogênio, que vai jogar mais do que isso. Mas, tipo, senão não... Até porque você pensa assim, a plantinha vai estar uma merdinha assim. Se você jogar muito nitrogênio, não vai conseguir absorver aquela coisa. Entendeu? Então limita ali em 35 quilos. Restante de cobertura, 2 a 4. Por que que é mais? Às vezes, pode ser mais do que 4, do que duas que nem o milho. Porque pode ser uma diaba perene. Entendeu? Então daí você tem que jogar 4 vezes no ano inteiro. Tipo, você tem que jogar essa dose aqui num ano inteiro, tá ligado? Você não vai jogar só 2 vezes, você tem que tipo, parcelar mais vezes, né?
Joga tipo uma a cada 3 meses ali, dá 4 vezes por ano, 4 aplicações. Por que a época de aplicação de nitrogênio é tão importante? Porque, porra, é isso aqui, né? Sincronismo entre taxa de liberação do solo ou resíduos com a taxa de absorção pelas plantas. Que nem eu falei, não adianta você ter uma plantinha desse tamaninho e jogar 100 kg de N na semeadura. Você não vai absorver, vai perder tudo. E a automobilidade de N no solo. O P e o K, você joga tudo na semeadura ou joga até antes da semeadura. Por quê? Eles não são móveis no solo. Então eles ficam ali. Agora o N, ele vai embora se você ficar jogando antes ou muito. E também tem a parte da chuva, né? Não adianta você ficar jogando nitrogênio na época seca. Não Porque vai. senão ele vai virar amônia e vai pro céu. Vai pra atmosfera. Aquelas outras partes eram importantes pra entender isso também. Sim. Vai ter que entender essa dinâmica, tá ligado? Se tiver muita chuva, ele vai embora pra baixo. Se tiver pouca chuva, ele vai embora pra cima. Basicamente é isso. Não adianta você ficar jogando à toa também. Evidência da lixiviação de N mineral no solo. Fonte de ureia. Aqui, ó. Profundidade. Pera lá, calma lá. O que é 90, 30, 0? Uma chuva normal vai aumentar a profundidade, tipo, que o bagulho vai entrar, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Mas o que é isso aqui? Deixa eu ver, Roberto. 0, 30, 90. Disquei pra ver. 90 centímetros? Não. Sei lá, mano. Ah, é quantos quilos? 90 quilos, 30 quilos, 0 quilos. Sei lá. Ele tem que entender que se inverte. Se tiver chuva, o diabo do N vai estar lá embaixo, que é de 20 a 40. Se tiver pouca, vai estar em cima. É isso que a gente tem que saber. É isso aí, Roberto. Soja não é recomendada para a cultura devido à eficiência da fixação biológica de nitrogênio no ar por estirpe de risóbio. A inoculação deve ser feita. Estirpe é tipo a raça, o modelo, a marca do risóbio. A inoculação deve ser feita à sombra, para não matar de calor os bichos. O inoculante deve ser mantido em temperatura menor que 25 graus. Você não vai matar o bichinho de calor também, né? Como assim, cara? Sobe lá. Tipo, você não. É que isso aqui é mais pela questão de qualidade da inoculação, Pra né? jogar a porra dos bichos? É porque você inocula, né? Você joga, tipo, é um líquido Os bichos. com os bichos. Lá, tipo, um meio de cultura. E aí você mistura na semente. Tá ligado? Os bichos na semente. Porque eles entram na semente no comecinho. Aí quando tipo, a semente emite raiz, eles já vão estar ali e vão colonizar, tá ligado? Então, tipo, se você deixar a porra do teu meio de cultura num lugar muito quente, Os bichos vai passar vai tudo morrer, tá ligado? E se você deixar fizer a inoculação no sol, vai esquentar também, cara. Faz na sombra, é mais fácil, até pra quem tá fazendo a inoculação. Soja, aplicação de N na semeadura promove o arranque inicial da soja? Neste estudo, não. Ou seja, soja demanda pouquinho no começo, tá ligado? Então, tipo, se você. Até, eu lembro que ele falou, não sei se ele vai falar isso aqui, quer ver? Aqui, ó. Aumento da dose de N, prejuízo à nodulação. Se você já pode colocar o risóbio aqui e você é teimoso e acha que isso é teoria da conspiração e joga só o nitrogênio mineral, Vai nodular. não vai nodular, porque o que ele vai preferir? Entregar fotossintatos para uma bactéria, para ela entregar o nitrogênio para ele, para o pé de soja, ou ele vai preferir pegar direto do solo, que é mais fácil. Vai pegar direto do solo, que é mais fácil. Então ele não vai ter um estímulo a nodular. Só que nem tudo na vida são flores, e aí vai acabar o nitrogênio mineral. E aí ele E ele vai ficar sozinho, sem igual ovos. um viúvo. Ele não vai ter ovos. Não vai ter ovos. Vai ficar ineficiente. Ficar broxa. Exatamente isso vai acontecer. Fica broxa. Soja. Rendimento de grãos fácil, tipo Nossa, o Coisa colocou. Acho que não foi exatamente essa, mas colocou um bagulho muito parecido com isso. A prova? Não, o Aita colocou um slide desse assim na aula. Tem tudo a ver, né? Mas... Soja, rendimento de grãos fácil, tipo a dose, tá ligado? Você botou- 0 e 40. Tipo, não muda porra nenhuma, tá ligado? Quase, ó. NS é não significativo, ou seja, nenhum resultado é significativo. Ou seja, você tá jogando dinheiro fora se você estiver fazendo adubação de N na soja, tá ligado? Uhum.
Ué, caralho. Ah, foliar. Não muda nada também, igual. Os caras querem vender, né? Soja foliar. Ou N foliar pra soja. Leguminosas forrageiras. De estação fria, de estação quente, alfafa. Na alfafa, ela não respeita a lei da vida. Ela não é nem fria nem quente, ela tá isolada. Consorciação com gramíneas. É que na verdade a alfafa é uma pastagem lá que tá separada no manual, não sei porquê. Eu não sei o que é alfafa. Inocular sementes a leguminosas com resolve específico. Ou seja, você tem que descobrir qual que dá o match, qual bactéria que dá o match com a planta que você tá fazendo. Mas a soja também não é assim? Você não vai Ela é, lembrar tipo, de risóbio? você tem que jogar o Bradyrhizobium lá, é um específico lá. Japônica e tem um outro. E aí, tipo, se você jogar esse da soja no feijão, já não dá certo, tá ligado? Não vai ter a mesma simbiose. Tá, e aí vai ter os diferentes nitro, fontes de fertilizantes nitrogenados. Eu lembro, tinha nódulo no feijão quando a gente tirou o bagulho? Tinha um ou outro só, mas é que a gente não fez a inoculação, né? Uhum. Tinha, mas não tinha tanto, tá ligado? Se tivesse inoculado de certo, era um residual que tinha de algum experimento anterior de Mas ele bactéria. não tem por si só, ele, tipo, ele ser inoculado, 100% certeza? Ele pode ter, se tiver bactéria no solo, né? Só que daí não vai ser igual, tipo, não vai ser a mesma quantidade do que inoculado. Isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Ureia, sulfato de amônio, cloreto e nitrato. São as formas de aplicação. Claro, tem mais ainda, né? Só que ele, para não pirar a batatinha de todo mundo, colocou essas quatro aqui. Aí a porcentagem, né? Ureia tem 44, pode chegar até 46, aí vai variar um pouquinho, às vezes da pureza da ureia, tá ligado? Quando o cara tá ensacolando a ureia, pode ser que vai algum resíduo de sujeira, alguma coisa, que vai, tipo, diminuir essa porcentagem. Uhum. Sulfato de amônio, 20, 28 cloreto, nitrato 32. Isso aqui vai ser tipo, se você pegar o N, fizer a conta da peso molecular do N, vai dar 44% quantidade dessa de diabo aqui. E aí por aí vai. De amônio fosfato, ou fosfato de amônico, né, que eu tinha falado, é o DAP, que ele vai ser 16 a 18%, aquele da Ana lá é 18%, com 46 de fósforo. Então, tipo, era, em vez de 48, era de 46 e aqui era 18. Isso é uma coisa que já dá pra fazer, tipo, botar os dois juntos. É, isso aqui eu joguei no trigo. Mesma recomendação que eu fiz pro trigo foi com essa desgraça aqui. Porque eu não tinha uma fórmula pra jogar o NPK junto. Uhum. Ia dar muito. As fórmulas que tinha ia jogar mais do que eu queria de K, de potássio. Então daí na semeadura fez isso aqui. E depois você botou só o potássio. Depois jogou potássio. Você é um gênio, meu amigo. Na Agora cobertura. eu tô entendendo. Entendeu? E o monoamônio fosfato. Que daí vai ser menos, né? Tipo, ele vai ser quase metade do N daqui. Porque aqui é mono e aqui é di. Então é praticamente metade. Só não é tipo, bem exatamente metade porque muda um pouquinho, tá ligado? Tipo, aqui tem um H a mais, aí vai mudar um pouquinho. Mas o P continua me mutando. Adubos de fixação industrial. Aí é essa porra aí, né, mano? Nitrato de amônio. Cadê o amônio nessa porra? Enfim. Não entendi. Isso aí não é amônio. Não tem amônio aqui. Enfim, não entendi o que ele quis com isso aqui. Ah, isso aqui vai ser tipo. A partir da. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A partir da amônia, você pode fazer esses quatro, tá ligado? Aí, porque você pega no processo lá de Haber-Bosch, tô fazendo brainstorm aqui agora. Você pega, transforma o N em amônia, o N2 em amônia. Essa amônia, ela vai chegar aqui e ela vai ser substrato para esses quatro tipos de fertilizantes. Um à base de nitrato, que vai ser o nitrato de amônio. O outro à base de, tipo, que vai ser a ureia, que vai ter o CO2. Vai ser tipo uma amônia junto com esse diabo do CO2 vai formar ureia. Sim, porque é CO, não sei das quantas lá. Isso. Amônia junto com nitrato vai ser o nitrato de amônio. Sim. Amônia com sulfato vai ser o sulfato de amônio. E amônia com fosfato vai ser o monofosfato de amônio com o fosfato de amônio. Eu entendi, Ronald. Ele tá falando. A gente tem aqueles. Ele deu aquelas opções, ele tá falando do que vai ser derivado as opções. É isso. A partir da amônia, você forma esses daqui. Aí só vai mudar o que você tem depois, né? O que você vai misturar. No caso, tem um vídeo.
Aqui não dá pra clicar, mas eu acho que deve ter um link só. Ah, Vamos assistir 4 minutos. Deve ser os caras gerando a porra dos fertilizantes. Modo complexo ser o seu trabalho. Com o WordPress.com ele fica assim. This plant makes 800 tons of ammonia every year. That's enough to fertilize 7,000 football fields. 7 mil campos de futebol é meio que 3 mil e poucos hectares. Hum, Tipo, porque acho que um campo de futebol é o quanto que é o tamanho? É 100 por 50, mais ou não menos? sei. Acho que é mais ou menos isso aí. Se for 100 por 50, 100 por 100 vai ser um hectare. Então, dois campos é um hectare. Então, divide por 2 dá 500 hectares, mais ou menos. Tem uma taça de água aí tá no mundo na gravação. Sim. É, foda-se também, só cortar 4 minutos. Isso vai cair na prova. Isso aí é curiosidade só. Uhum. Isso aí é bom. Tirando metano. Você tira o metano e deixa monóxido, né? Tipo, Você vai fazer ureia? é. It's hot. Puta que pariu. Vai afastar. Que foi o filho da puta que pensou nisso. Que foi o filho da puta que pensou nisso. O Haber e o Bosch. Uhum. Pausa aí. Tá fazendo amônia? Sim. E o CO? Eu não entendi pra que serviu. O CO é jogado fora. Hum. Você fala monóxido de carbono lá no começo? Ele é resultado, né? Tá? Mas é só pra pegar do CH, no caso É do porque você CH. pega o metano com água. Aí Hum. você tem o diabinho do metano, você tira o hidrogênio, tá ligado?
CH4. A forma deles pegar hidrogênio é o metano, foda-se. Isso. Porque- E aí forma o CO no e final, esse- porque e- o carbono do metano sobe. E o oxigênio da água também, né? E o N2 já tá na forma desse diabinho, já tá na forma atmosférica, então não precisa passar por um processo. Entendi. Meu Deus. Filha de uma puta. Desgraçado pensou nisso. Tem que ser um filho da puta. O Haber pensou, o Haber e o Bosch fez. Aí o processo ficou o nome de Haber-Bosch. Tá ligado? O Haber pensou, mas ele não conseguiu fazer. E aí chegou o Bosch e fez. A dupla de fixação. Ah, mano. Quer tentar decorar isso aí? Vai ser esses daqui, ó. Ureia. A partir da amônia com CO2 forma ureia. Amônia com água forma essa. Aquamônia forma essas soluções. Mas ele vai cobrar isso aí? Não, acho que não. Pô, O foda-se. máximo que você vai ter que saber é talvez. Saber é a. Saber. É a porcentagem, né? Sim. Sim, isso aí sim. Quando tem cada um. Uhum. Ah, aqui tem as perdas, né? Esse aqui perde por volatilização, que é a ureia. Os verdinhos perdem por lixiviação, porque forma nitrato. Tá vendo? Ó? Nitrato, 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 nitrato e nitrofosfato. E esses diabos aqui perdem por acidificam, né? Que são os amoníacos. É porque você joga amônio, né? O amônio ele vai liberar o Hzinho lá, lembra? O Hzinho com o OH e ele acidifica. Adubos de fixação industrial: nitrato de amônio, sulfato de amônio, ureia. Tem mais algum importante? Os principais são esses três. Então tá. Cadê o produtor? Ah não, tá, você voltou. Sólido: perolado ou granulado. Perolado? Pérola. Ah. Ou granulado. Menor perda por volatilização e menor acidificação de solo. Nitrato de Ele amônio. vai ser perdido de lixiviação. Só que o problema é, a perda dele é por lixiviação, porque tem nitrato no nome. Sim. E aí, sulfato de amônio, o problema dele vai ser Sulfato? é, Sulfato é por acidificação. porque por causa do amônio, né? Sim. E a ureia qual que é o seu problema da ureia? Por causa do que você falou? Por causa da. Por causa do amônio. Mas o problema do amônio não era acidificação? Acidificação. Lixiviação. Não, do amônio. Ah tá. Ué, mas não é o. Não, é o nitrato que Nitrato, lixivia. isso, tá. E aqui a ureia vai ser o problema Volatilização. de volatilização, Não condição não. que vira a coisa. Uhum. Produtores. Ah, mas os caras não pegam e o que os caras fazem com aquela bosta daquela amônia lá depois? Já transforma em coisa já. Transforma naqueles coisas lá. Ou vai juntar com nitrato ou com CO2 e aí vai formar os meninos. Tá, quais são os maiores produtores? Deixa eu ver. Só por curiosidade, vai cobrar isso aí, né? Acho que não. Canadá, Rússia, né? Eu já vi vários lugares que Rússia é muito fertilizante, só uma porra. É, até por causa da Mas- guerra, né? Que ficou tudo caro, o cara acaba vendo. Sim, mas ainda mais na China, puta que pariu. O fertilizante chinês, É feito na China, mas ó, exportadores. A Rússia exporta quase o mesmo tanto da China. Porque, tipo, certa China usa muito do que produz, né? pra quê? A China é o maior produtor de arroz do mundo. Verdade. Os arroz nossos não é chinês, mas... Eu não sei de onde vem o arroz, mas, tipo, todo o arroz que a gente consome não é brasileiro. Que jeito. A gente importa arroz. Já a gente não importa soja, né? Não, soja não. Soja, a maioria não, mas tipo arroz, feijão, a gente ainda importa. Porque feijão é uma merda aqui. Sim, tipo, a gente, dependendo da condição, a gente até importa Aí, feijão. ó, o pessoal começou a usar mais. E, exatamente, Mas viu então- que deu certo. Aumentou a adubação, né? Olha, 1980
2080 ainda não. Ó, isso aqui é em 1.000 toneladas. Em 1950 usaram 14 mil toneladas. Já em 2017 usaram 4 milhões de toneladas de nitrogênio. Sabe? Se eu usar e não contar pra ninguém, como é que eu vou botar o meu número aí? Mas é que daí você não consegue declarar os bagulho, né? Como é que você vai fazer contrato e seguro de lavoura, essas coisas? Claro que isso aqui não vai ser 100% da realidade, né? Você não sabe quem tá realmente. Tipo assim, vai sempre ter uns que estão lavando dinheiro com fazenda. Sim, tipo estimativa. É. Estrume. Tá, agora vem a parte orgânica, né? Tipo, que é aquele cama de aves. Sim. Cama bovina, o estrume bovino, que vai ser o esterco, né? Bovino. Esterco suíno, cama de aves, né? E palha de cereais. É quase nada de nitrogênio, Roberto. Não tem mesmo, não é muita coisa não. Por que eu vou usar isso? Só pela coisa ambiental, né? Também, mas é porque ele tem uma liberação mais gradativa, no caso do N. Ele, às vezes ele tem um custo mais barato, às vezes o cara é produtor de frango e tem uma lavoura de soja, tá ligado? Produz milho, sei lá. Ele pode usar a cama de frango para Por a própria. otimizar a produção dele, é fornecimento de matéria orgânica também, porque queira ou não, isso aqui essa merda aqui é 70%, 75% geralmente matéria seca. Então, desse 75, lembra lá dos 45% carbono, não sei o que, não sei o que? Uhum. Você supor que, sei lá, 70% é mais que isso. Mais, 80% desse 75, 80% é tipo matéria orgânica, tá ligado? Acho até mais do que 80, mas enfim. E aí você vai estar adicionando lá, jogar 5.000 quilos, 5 toneladas, você vai estar jogando 4.000, facilmente 4.000 toneladas ml. de matéria orgânica, tá ligado? Essa aqui é as formas. Isso aqui deve feder pra um cacete fazer isso aqui. Bosta, que só uma porra. Isso aqui tem cara de ser de suíno, porque pra ser líquido desse É jeito. uma máquina de jogar bosta, filho. Exatamente. Não é uma máquina de jogar merda pra cima. Exatamente, pra isso serve. Por que não usa bosta humana? Pode ter patógeno, né? Ah, deve ter. É, deve ser. Ervilhaca peluda? Ixi. É uma planta. Eu acho que deve ter no consórcio de vocês lá. Não sei se é comum, é peluda. Essa daqui, ela é a peluda, ela tem mais. Tipo, ela é mais matéria seca. seca. Ervilhaca no consórcio lá. Só não sei se é a peluda. Não tinha pelo, pelo menos, nas que eu. Não, ela só dá os pelos lá na frente, é igual soja. Ah, Crotalaria juncia, esse diabo aqui fixa acho que uns 300 kg de nitrogênio também. Tá, Só não tinha naquela tabelinha lá de cima, mas fixa pra um cacete. Considerações finais. Tá, então, orgânicos. Eu que tem quase nada dessa porra de orgânicos. É que tem depois lá na frente, né? Vai ter tem uma aula só de adubação orgânica. Ele só deu tipo a. O insight. Sim. Considerações finais, o N é um dos nutrientes que exige maior cuidados, especialmente pela sua automobilidade do solo, certo? Manejar N é, antes de tudo, adotar estratégias para conservação do solo, visando manter teor de matéria orgânica em teores adequados. Sim, você otimizar o uso do nitrogênio, você tem que manter matéria orgânica, você tem que, mais matéria orgânica vai te dar mais CTC, que consequentemente vai reter mais amônio também, tá ligado? E por aí vai, né? Manejar N é entender o significado de uma rotação de culturas, ou seja, saber o que significa cultivar uma gramínea sobre resíduos de gramínea, por exemplo. Que você tipo, planejamento, né, também, que no caso rotação de culturas. Não, Se você rotacionar. Não, mas eu acho que tá errado. Tipo, saber se cultivar uma gramínea sobre resíduo de gramínea. Eu queria falar, tipo, cultivar uma gramínea sobre resíduo de leguminosa, filho da puta. Não, o que eu quis dizer é tipo. É entender o significado de rotação de cultura. Ou seja, é tipo você saber o que significa cultivar uma gramínea sobre resíduo de gramínea. É você saber que isso vai te não vai trazer. dar certo, cara. Sim, é justamente por isso. É saber que isso vai te trazer um custo a mais, tá ligado? Ah, tá, ele é burro. Tipo assim, ele só. Ele escreveu uma coisa do jeito difícil de entender, mas é mais ou menos isso. Tipo, você sabe que se você. É tipo você entender que se você plantar uma gramínea em cima de outra gramínea, Dá merda. você vai gastar mais com adubação nitrogenada. Se você plantar uma gramínea depois da leguminosa, tipo que nem faz lá no Cerrado, os caras plantam soja, que é uma leguminosa, e depois a soja planta milho safrinha. Daí o soja deixa um residual assim. Tipo, além de não imobilizar, ele mineraliza alguma coisa. E se aqui, às vezes os caras plantam soja safrinha, tá ligado? Tipo, planta milho verão e depois a soja. E daí, tipo, inverte o bagulho, tá ligado?
Dose de N relações com produtividade, obviamente, quanto mais produtividade, mais nitrogênio. Também com qualidade da água, pelo potencial contaminante com nitrato. Ah, eu acho que isso é no sentido de lixiviação de nitrato, tá Porque ligado? contaminar as brincadeiras todas. Uhum. O fato das fontes minerais de fertilizantes nitrogenados serem produzidos a partir de derivado do petróleo significa alto custo. Derivado do petróleo, no caso, gás natural. Que é, tipo, sabe, a energia dos 500 graus ali pra converter os bagulho. É por combustível fóssil, que é o mais barato de todos, que é o gás natural. Pelo menos pros russos é o gás natural mais barato, né? Entendeu? Sim, que é caro. É. Então, se você puder automatizar isso através de uma bactériazinha, melhor. Acabou a aula, eu acho. Essa aqui foi matada. Tá fechada já.